Oi, gente! Hoje o Se Liga começa especial. Começa com uma amiga maravilhosa que Portugal me deu, embora ela seja brasileira, uma carioca que fala barata cascuda. Eu aprendo muita coisa do Rio com ela. É a carioca mais carioca da gema. E a mãe maravilhosa de 3 pessoas com a mesma idade, que eu não vou contar o porquê que eles têm a mesma idade, acho que vocês nem vão deduzir por conta disso. Ela tem uma história muito linda para contar. E ela é uma mãe atípica, né? Não é guerreira, nós não somos ninja, nós somos corajosas e atípicas. É uma amiga que eu construí ao longo desses 5 anos, 5? 6, quase. Quase 6, viu? Quase 6 anos aqui em Portugal. E que a gente compartilha muito da nossa vida. Eu da minha vida com o Matheus e com as minhas meninas aqui. E a Lisa com o B e com as meninas dela. Mas eu não vou falar mais de mim. Eu vou deixar a Lisa se apresentar. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Agora é com você. Ai, que nervoso. Tá bom, então, eu sou a Lisa, eu sou uma mulher morena, de cabelos pretos, assim, abaixo do ombro, tenho os olhos castanhos, sou mãe dos trigêmeos, da Manuela, Giovana e do Bernardo, e o Bernardo tem autismo não verbal. Pronto, foi uma caminhada, um susto, porque ter trigêmeos já é uma coisa meio fora do pacote que a gente não espera. Fora do padrão, né, amiga? Exatamente. E como é que foi esse sonho dessa gravidez? Esses trigêmeos, como é que foi? Foi uma luta, porque eu não consegui engravidar, né? E foram 6 anos entre tentativas de engravidar e tentar descobrir o que estava acontecendo. Quando finalmente eu engravidei, veio a surpresa. A probabilidade era mínima de ter 3, né? A probabilidade de ter 1 já era difícil. E aí, quando vieram os 3, pra gente foi maravilhoso, porque, que maravilha! E quando nós descobrimos que tinha menina e menino, aí foi melhor ainda. Gente, que bênção! Vai ser tudo de uma vez. O médico até falou, poxa vida, perdi minha cliente. Eu achei que ele ia voltar várias vezes. Exatamente. Eu falei, não, vai ter menino, e eram 2 meninas e um menino. O menino principalmente foi muito sonhado. Eu sempre achei que eu ia ser mãe de menino. E pronto, e a gravidez foi uma gravidez de risco. A gravidez trigemelar é uma gravidez de risco. Mas foi tudo controlado direitinho, sem grandes sustos. Eu fiquei até o 8º mês, né? E quando as crianças nasceram, foi tudo ótimo. O hospital, a equipe, tudo maravilhoso. Eu acho que assim, eu falo com a Lisa porque eu tenho 3, tenho uma experiência de maternidade que é bacana a gente falar. Eu tenho uma experiência de maternidade parcelada. Então eu vivi uma coisa com a Letícia, vivi uma coisa com o Matheus, vivi uma coisa com a Bel. E aí eu imagino o que deve ser, e toda vez, cara, que eu assisto aquela série This Is Us, porque meu inglês é ruim, lá do Wizard, do Fisk. Eu olho e falo, cara, que loucura que é acordar e monitorar 3 de mamada, de tudo. Antes da gente chegar lá naquela maternidade atípica, vamos falar um pouco porque eu acho que eu não vou encontrar o tamanho de trigêmeos para entrevistar aqui, né? Mas você sabe que a maternidade foi tão desejada, tão desejada, que eu adorava aquilo. E é engraçado que as pessoas olhavam pra mim, se assustavam e falavam, meu Deus, você tem 3. E eu falava, teria mais 3, teria mais 6. E teria mesmo. Sabe? Eu adorava a cara deles amassadinha, acordando de manhã, aquele monte de mamadeira. Claro que no começo é complicado, né? Eu acho que o corpo da mulher não foi feito para uma gestação múltipla, com tantos, né? 3, 4, 5. Pronto, no final das contas, Deus ajuda, dá certo, funciona e passa, né, Lisa? Passa rápido. Hoje eu olho para trás e eu falo, ai, que saudade. Dá saudade. Dá saudade. Eu também tenho, às vezes, uma saudade. Não tem? Tenho. Eu tenho uma saudadinha. Eu tenho aquelas carinhas, aquele cheiro. O que eu não tenho saudade? Porque eu fui uma mãe de primeira viagem. É isso que você falou. Por exemplo, a experiência que você teve com outro filho, você já estava mais
Sim, eu O que a carioca fala? Barata cascuda. Tava barata cascuda. Tava barata cascuda. Então, assim, você já vai pegando um know-how ali, né? E eu não tinha know-how nenhum. Então, eu levava sustos e mais sustos. Cada susto era um tufo de cabelo branco que surgia. Como é que a gente monitora 3 crianças de uma vez? Vão se criando coisas, né? A gente vai tendo que ter também os equipamentos que vão ajudando. Os artifícios para poder sobreviver exatamente. àquele dia a dia, né? E hoje em dia você já tem muita informação. Você entra na internet, você tem tudo. Você tem sempre alguém que passou por uma experiência que vai explicar alguma coisa. Tem que só tomar cuidado, porque tem muita fake news, né? Tem muita, né? Mas tem muita experiência, né? Ah, menina, 15 anos atrás era o que a gente tinha? Era Orkut, blog. Aquela internet de escada. Exatamente. Olha, eu sou gêmea, eu não sei se eu já contei aqui no podcast, eu tenho uma irmã gêmea, Silene e Cibele, que os nomes tem que ser tudo igual, Lisa revolucionou, pôs tudo diferente, graças a Deus, não traumatizou as crianças. E mamãe na época sofreu muito, porque pensa isso, gente, 48 lá, borrachinha atrás, ter gêmeos, né? Então ela fala que ela ia trocar a roupa de uma, quando ela voltava, ela não lembrava para quem ela tinha dado o remédio, né? Porque ela não marcava. Eu tenho uma manchinha aqui na perna, que é o que ela fazia, a distinção de quem era quem. Nós somos bivitelinas, mas muito parecidas, né? Ela também sem rede de apoio, tinha minha irmã com 1 ano e meio, né? Então ela tinha só bebês em casa. Meu pai, como sempre, o marido nunca tá nesse momento tão participativo. A gente sabe que a sociedade ainda permanece desse jeito. É difícil ter esse pai ali na mamada, no dia a dia. Né? É mais o final de semana, finzinho da tarde, a hora que dá. Então eu imagino você com 3. E aí eu fiquei assim, a gente sempre vem pensando que quando o Matheus nasceu, foi uma experiência diferente, porque foi um diagnóstico ali, mas foi um diagnóstico ali no parto, né? Nasceu, não soube antes, e aí vem aquela caminhada do impacto do diagnóstico, que é o que nós duas, a gente sempre conversa da diferença da nossa percepção do diagnóstico. Verdade. A diferença do diagnóstico de uma mãe com um filho com uma síndrome, ela é no parto, ela é ali, tá na carinha, e o autismo não. Como é que foi os sinais do B com as meninas? Porque aí a gente tem 2 meninas com a vida acontecendo. E o Bernardo, como é que o Bernardo sinalizou isso para você no autismo? Então, qual é o complicado nessa história? É que as mães, nós temos um sexto sentido, né? A gente começa a perceber tudo muito cedo, mas só a gente. Então, a gente está sozinha nesse caminho, né? Então, o marido não acredita naquilo que você está falando, não é por mal, é tipo, você está o dia inteiro lidando com isso é normal, vai passar, né? O médico também acha que não. Ah, mãezinha, né? Como o médico falou para mim, mãe, que coisa feia, você está comparando os seus filhos. Foi essa a primeira frase de impacto que o médico me fez sentir assim mal, né? Eu achei que realmente eu tô sendo uma péssima mãe já, né? Mas o primeiro sinal que eu tive do Bernardo foi na maternidade. Na maternidade, quando ele nasceu. E o Bernardo não tinha nada visual, mas teve um dia, eu fiquei internada uns diazinhos lá, né? Mas depois não podia, era só visitar. Eles ficaram um mês e uma semana ainda que internados lá. E aí eu tô entrando pra falar tava falando com a enfermeira, de repente eu escutei um grito. Aquilo não era um grito de bebê, aquilo não era um grito de criança, sim, de adulto. Era diferente. Era diferente. E eu levei um susto, eu perguntei, nossa, o que é isso? E a enfermeira falou, é seu filho. Aí eu falei, meu filho? Aí ela falou, toda vez que ele fica com fome, ele faz isso. Ah, mas é normal. Criança com fome é assim mesmo. Mas aquilo já... Não era choro. Não era choro. Era um grito, mas não era um... Ai, não sei nem te explicar. Era um som. Aquilo já me chocou. Mas imagina, uma enfermeira de UTI tá me falando que é normal. Por que eu vou ficar com essa pulguinha? E mãe de primeira viagem, 3 de uma vez, cansada, exatamente. Né? No UTI. Ótimo, fui lá, a gente fazia canguru com as crianças, né? O segundo sinal que eu tive com o Bernardo foi na garagem do prédio que eu morava. A gente estacionava o carro, o prédio era um prédio pequenininho. Eles já estavam com quase 1 ano de idade. Manu
e B já estavam começando a andar. Manu já andava muito. Bernardo já estava começando a andar e a Gigi não. Era outra preocupação que eu tinha, que era a Giovana não andar. Então, você acaba perdendo um pouco o foco, né? O fato de você... Outra questão, né? 3 filhos da mesma idade, você vai focando em quem tem mais problema naquele momento. Você não consegue centrar nenhum, não dá pra mirar. Não dá. Você vai na prioridade, quem é que tá... Quem é que tá precisando ali na urgência? SAMU. Quem tá na emergência. Bom, o que aconteceu? O Bernardo, numa dessas que eu tirei eles do carro, que eles começaram a dar aquela andadinha, Manu já correu pro caminho de casa, Bernardo foi atrás e deu uma parada. E parecia uma pessoa com labirintite. Sim, uma pessoa tonta. Ele parou e ficou zonzo, tentando se apoiar em alguma coisa, se situar, completamente desregulado, sabe? Eu olhei aquilo e na hora eu falei, problema neurológico. E aí meu marido do meu lado falou, mas você já tá inventando história, não tem nada, imagina. Peguei ele no colo, aquela sensação de eu vou proteger você, tal. Com o tempo eu fui notando essas pequenas diferenças, ele não interage tanto, pequenos momentos de choro desproporcionais. Tudo bem, não sei o que lá, daqui a pouco para num cantinho e chora. E no final das contas a gente até achava bonitinho, porque ele era tão gordinho, tão fofinho, ele fazia um chorinho assim que parecia um magoadinho, sabe? Mas com o tempo eu fui notando isso. Foi quando uma das vezes eu fui no médico e ele falou que eu estava comparando as crianças. Pronto, no final eu tive mesmo que ir numa especialista. Não, teve a situação da moça do bolo. Porque assim, Elisa, a gente conversa muito disso. Quando você foi no médico, eles tinham que idade? Não é fácil eu lembrar. Eles tiveram acompanhamento médico desde sempre, por causa da trigemelaridade, né? Então... Mas quando esse médico disse isso pra você, que você levantou... Isso, provavelmente ele estava ali na faixa de 1 ano de idade. E aí você veio nessa adulta, você falou assim, bom, não tem nada o que fazer, vamos seguir em frente. Só que você ficava sempre de olho no B. Ficava sempre de olho no B, mas assim, você tá vendo uma situação que pode ser muito séria. Mas... todo mundo em volta de você diz que você tá criando aquilo. Inclusive profissionais. Enfermeira, um médico. E é muito melhor você acreditar... neles. Ninguém validar... Exatamente. Ninguém validar... esse problema desse menino. É melhor realmente não ter, gente. Eu tô doida, eu tô cansada. Eles têm razão. Mas é muito melhor nesse caso. Eu tá errada. Mas muito melhor. Tanto que foi quando o diagnóstico... quando eu tava na busca do diagnóstico, teve um episódio que foi quando o médico fez uns exames com ele e fez um exame que parecia um triângulo assim de som, que ele fazia assim pra ver se o Bernardo escutava atrás dele. E Bernardo não escutava nada. E ele mandou fazer os exames auditivos todos. E a minha esperança era que ele tivesse um problema auditivo. Sim. Falei, ele vai ter um problema auditivo. Que o diagnóstico B... O diagnóstico do B, plano B, não era tão legal, né? A segunda opção era ruim. Era problemática. E eu não sabia como lidar com aquilo, porque eu desconhecia de verdade. Já o problema auditivo, não. Eu já tive amigas, né? Amiga da minha mãe, né? Não tinha problema nenhum de autonomia do mundo. A gente sabe, assim, da literatura científica, das mães que eu conheço que percorrem, e eu trabalhei com aparelho auditivo, embora a surdez impacte no desenvolvimento, quando a criança não tem uma questão de aprendizado cognitivo, você coloca libras, você, né, o aparelho auditivo, tem um implante coclear, você tem outros recursos e você tem uma trajetória. No autismo, no diagnóstico do autismo, a gente já tem algumas outras alterações com demandas de intervenção muito maior e ainda sem tanta resposta, assim. A gente vê muita coisa pela internet, mas a história não é tão fácil, assim, tão simples, digamos assim, né? Que o caso dele não é só sensorial, é ansiedade. São tantas coisas, tantos detalhes que você não percebe, porque o autismo parece uma coisa que abafa tanto todas as situações que você não consegue detalhar. Elas estão tão misturadas. Estão tão misturadas que você acredita, né? O médico fala, essa medicação é melhor, ok. E tem uma história que quando aquele médico disse, não, você tá culpando, né? Assim, não compara seus meninos. Apareceu uma pessoa no caminho, não foi? Foi. E foi
incrível, porque é daquelas pessoas que não tem nada a ver com o assunto. Era a senhora que fazia o bolinho de aniversário deles, né? Fez o do primeiro ano, né? E no segundo ano eu já estava com essa coisa de achar que Bernardo é autista. Só que tudo que eu lia sobre autismo e tudo que eu via era muito assustador. E por mais que todo mundo falasse que não, e aquilo ficava aquele mosquitinho zumbindo, né? E um dia desse ela me ligou para perguntar detalhes do bolo do segundo aniversário e eu não sei por que ela me perguntou se eu estava triste, eu devia estar transparecendo no telefone, né? Expliquei para ela e comecei a chorar. Comecei a chorar com a senhora que fazia bolo, tadinha, né? E olha que incrível, ela tinha um filho autista. E ela virou para mim e falou: Lisa, eu já tinha percebido. Ela já tinha percebido. Foi a primeira... Ai, eu chego a me arrepiar. Foi a primeira pessoa que validou você, né? Foi a primeira pessoa. Sabe que eu não lembro nem de ter ficado triste, porque eu podia ter ficado triste, né? Quer dizer, eu tô querendo acreditar em todo mundo, tá todo mundo falando que ele não tem nada, e de repente eu vou ficar alegre com uma pessoa que fala, não, ele tem sim. Mas eu fiquei... Eu me senti, não era uma sensação tipo, eu quero estar certa, não é isso, mas é que eu tava notando... Você sentiu acolhida. Eu me senti acolhida e eu não tô louca. Eu não tô louca. Não tô louca. Faz sentido, né? Faz sentido. E ela falou que quando ela foi entregar o bolo no primeiro aniversário dele, já tinha notado ele estereotipando em cima de um bonequinho. Ele tinha uns cavalinhos assim, né? Depois eu fui ver isso na filmagem. Ele estereotipa demais o aniversário inteiro de um ano. E a gente fica assim, tá querendo dançar, que lindo! Meu Deus, é tanta ilusão que passa na cabeça de uma mãe. Então assim, eu falei, a gente é tão desinformada, né? Ai, meu Deus, tadinha de mim. Quantas Lisas tem aí? Meu Deus. E você sabe que hoje eu tenho que me policiar. Porque eu olho, identifico aquela criança e não posso falar nada. Porque a gente também tem que ter noção, né? Tem que saber que às vezes a pessoa não tá pronta pra ouvir. Exatamente. Né? E eu sou carioca, né? Essa é barata cascuda. Barata cascuda, eu quero falar. Eu quero contar. Eu quero informar. Eu quero que as pessoas tenham toda a informação que eu não tive. É isso, não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, por questionar, por sofrer, por se auto-questionar. Mas não tem jeito, é isso que você falou. Nem todo mundo está preparado. Então, é tudo uma luta. Mas eu tô agora numa fase de escolher as minhas lutas. É isso. Porque a gente fica muito sofrido. Fica. E assim, o tempo vai passando e passa aquela fase de criancinha, né? Aí, então, agora eles estão na adolescência. E aí, essa questão social, isso impacta. A escola, as férias, né? Não são mais bebês, são jovens. Já não passa desapercebido a diferença deles pro resto da sociedade. Exato. E a gente tá ficando mais velha, vai ficando mais cansada, tem coluna, não tem cabeça, tem memória. Né? Ele é muito bonzinho, assim, ele não bate, não se automutila, nada disso. Mas ele gosta de beijar, gosta de abraçar, gosta de dar cheirinho. Só que ele tá mais alto que eu, né? E eu tenho que tomar cuidado também para que ele não faça isso no meio da rua, como ele já fez com uma pessoa desconhecida. Ele estava quietinho andando do meu lado, de repente ele viu uma pessoa e foi abraçar. Alguma coisa chamou a atenção dele naquela pessoa. E ele escolhe a dedo. Ele já fez isso dentro do elevador com um senhor. Ele já fez isso com uma moça no meio do shopping. E é do nada. Ele tá andando assim, parece até uma coisa quase espiritual. Mas eu tento não mistificar muito, nem botar glamour nisso tudo, entendeu? Eu tento só seguir a realidade dos fatos. Não pode fazer isso. Socialmente isso não é aceito. Não pode. Até porque, por mais alegre e feliz que eu esteja, eu não saio abraçando ninguém no meio da rua. Adoraria. Se todo mundo merecesse seu abraço, né, amiga? Não é assim. Exatamente. Mas assim, eu acho que... Quando a gente chegou aqui, ir pro shopping pra ele era uma tortura. Era uma tortura, né? E hoje ele adora, inclusive já tem as lojas que ele gosta de entrar. Mas é tudo assim, passinho de formiguinha, Passinho de formiguinha. Nós somos a mãe da espera. Nós somos a mãe da espera. Eu acho que essa palavra, ela define bastante quando a gente fala de desenvolvimento.
E pra gente é difícil, né? Porque a gente quer tudo pra ontem, né? E porque a gente tá envelhecendo, né, amigos? Então vamos combinar que a gente tem medo desse futuro com essa espera, porque a gente não vai estar aqui. Nem me fale de futuro. Então esse futuro é o que mais deixa a gente assustadinha, porque a gente não vai estar por aqui. E a gente precisa, quando eu faço podcast com as mães, é pra gente poder criar assim, uma sociedade mais empática, no sentido de essas pessoas que escutam são profissionais, são pessoas que estão na rua, né? São pessoas assim que é a pessoa que trabalha no banco, na padaria, que quando ela escuta a gente, ela muda a forma de ver, a forma de olhar pra gente e a forma de tratar, né, os meninos. E ela dissemina isso com os filhos em casa, com os sobrinhos. Exatamente. Porque eu sei que eu transformei a vida de muitas pessoas ao meu redor com o Matheus. É igual você com o Bernardo, né? Verdade. É uma questão difícil de lidar, porque o que eu vejo é que o mundo não está preparado para o diferente, seja ele qual for. Né? Ao mesmo tempo, se a gente não fizer isso, a gente está deixando de lutar pelos nossos filhos, né? Então a gente vai lutando, né? Agora, se você me falar de futuro, pensar em futuro, eu penso toda hora. Aliás, é uma questão muito viva dentro da cabeça das mães com filhos autistas. Eu falo isso porque eu tenho um grupo enorme de mães que eu adoro, que ainda é do Brasil. Você vê, eu tô aqui, ainda faço parte lá do bate-papo com elas, porque muitas delas, o medo é exatamente porque só tiveram um filho, né? E o que vai acontecer a hora que eu não estiver aqui, a ordem natural das coisas, e a gente fica nesse sofrimento sem fim. E aí eu tenho esse mantra quase que diário, né, de eu não vou me preocupar com o futuro a Deus pertence. Parece frase batida, porque a gente fala isso, né, eu escuta isso desde muito cedo, né, mas a única certeza que eu tenho é o agora. O agora eu tenho. Eu chego a me arrepiar quando eu falo um negócio desse, porque assim, eu tenho agora aqui com você. Eu não tenho daqui a 10 minutos. Eu não sei se eu vou ter. Eu desejo ter, mas eu não sei se eu vou ter. Então, eu não posso me preocupar. Você sabe que... Isso eu não contei nem pro meu marido, né? Uma das minhas tranquilidades dessa última viagem que eu fiz pro Brasil, que eu fiz só com o B, eu tava muito tranquila porque assim, a gente vira mãe e começam todos os medos, né? Principalmente eu tinha medo de viajar de avião com o Fábio, que é o meu marido, né? Porque eu falava assim, se o avião cair, essas crianças vão ficar com quem e tal. Então a gente tem medo de morrer. E eu nunca tive esse medo. Eu era daquela que quero voar de asa delta, pular de... Então eu nunca tive esse problema. Mas com a maternidade veio essa necessidade de eu preciso criar os meus filhos e tal. E com uma criança sem autonomia, você quer durar para a eternidade, né? E quando eu percebi que eu estava no avião com um B, eu só pensava assim, e é difícil falar isso, mas eu só pensava, se acontecer alguma coisa, ele tá comigo e o pai dá conta das meninas, mas ele tá comigo, entende? Então é muito difícil você imaginar que se você faltar, não é todo mundo que vai dar conta daquele dia a dia, porque a gente tá falando aqui das coisas bonitinhas e tudo, mas tem um diário muito forte de episódios de dor de barriga, que a casa fica toda suja, de choros na madrugada que o vizinho reclama. Então, e isso tudo acontece com você tendo que levantar às 8 horas da manhã para trabalhar. Então, é difícil. Mas a gente, mãe, e também, claro, tem pais e tem avós e tem pessoas, né? Mas na grande maioria as mães, a gente ama num nível que você dá conta de tudo. Mesmo que você... Se alguém falasse com você isso, você falaria, nossa... eu não daria conta. Que eu acho que é muito por isso que veio esse termo, você é uma guerreira, né? Que eu achei sensacional quando você falou, não, nós não somos guerreiras, nós somos corajosas. Porque é isso, quando você não tá naquela situação, eu mesma falaria, nunca
nunca vou conseguir lidar com isso. Se alguém me falasse, olha, sua vida vai ser uma criança autista, ou a vida de alguém, eu falo, nossa, nunca daria conta disso, né? E você dá fácil no momento que você resolve. Sim, que você precisa, porque é sua vida, sua vida. Você resolve, ponto, né? Depois você vai tomar um banho, chora 5 minutos, porque não dá pra chorar 10, entendeu? Porque tem muita coisa pra fazer, aquela velha história. Não vou quebrar tudo, nem jogar tudo no chão, porque sou eu mesmo que vou ter que catar. É isso. Então, a gente chora um pouco, resolve, né? E bora tocar a vida, porque tem que arrumar casa, fazer janta e isso e aquilo. Então eu não penso, quer dizer, pensar eu penso, mas eu tento não pensar no futuro. Eu tento me ater que eu tenho o agora, né? O futuro ainda não chegou. Existem 2 coisas que a gente não consegue resolver. É o ontem, que já passou, e danou-se. Não adianta eu ficar remoendo isso. Não adianta. E eu sou daquela de remoer demais. Meu Deus do céu. Fábia que fala, você vai levar pro caixão isso. Eu falei, vou levar pro caixão. Mas não é, sabe? Eu quero mudar, né? Eu tô já com 50 anos tentando mudar. Quem sabe quando chegar aos 80 eu consigo, mas... eu acho certíssima essa frase, né? Quer dizer, o amanhã você não consegue mudar. O ontem você não consegue mudar. O amanhã ainda não chegou. Então, tudo que você tem no teu momento é o agora. É o agora. Então, agora, o que meu filho tá precisando de mim? Agora, o que eu faço para resolver essa situação? E a gente desenrasca do jeito que dá. Do jeito que dá. E é esse do jeito que dá é o que leva a gente a ser a mãe da espera e a mãe do medo. Porque é o medo do amanhã. E a gente tenta fazer o que é possível. Exato. Só que ainda tá faltando muito possível, porque a gente sozinha. Mas hoje o que fica do podcast é o quanto a experiência da maternidade ela é trocada em todas as mães. Então assim, Verdade. A mãe do bolo que te falou. Exato. A mãe também que ligou pra mim e que eu contei pra ela. E que quando eu saí de casa com o Matheus, eu quis encontrar outras famílias de meninos com síndrome de Down, porque era ali que eu me sentia confortável. E a gente se sente confortável quando a gente vai pra piscina pública aqui e o Matheus cai na piscina pra afogar, não tá nem aí, a gente puxa e tira, e o B não quer entrar, e a gente se sente confortável, a gente se sente à vontade, a gente não se sente vigiada. Porque a gente aceita, porque eles são o nosso hoje. É isso. Né? E bora viver o agora. E bora viver o agora, né? Lisa é muito linda, né, gente? Eu vou fazer uma foto. Eu não sei como vai ser o nome desse podcast. É o Papo de Mãe. Louca, minha carioca. Barata cascuda. Minha carioca preferida, minha barata cascuda. É cascuda. E foi uma maravilha. Eu tô um tempão chamando a Lisa pra poder fazer isso, mas nunca não dá, né? Lisa não tem jeito. Lisa vai ser cancelada. Lisa vai ser cancelada da internet, mas assim, foi maravilhoso. A gente ainda pode fazer mais, porque a gente tem mais coisa pra falar do B e das meninas. Mas assim, sua maternidade, ela precisa ser dita por aí, porque eu acho que ser mãe de 3 de uma vez, né? 3 adolescentes ali do lado de fora, a gente suando de calor aqui. Cada um... Todo mundo trancado, amordaçado, que o pessoal que tá escutando não sabe. Que nós estamos aqui sentindo calor de 30 graus. E as crianças estão tudo amordaçadas. Tudo caladinho lá fora. E é isso, ser mãe é superar cada dia, esperar cada dia, mas todo dia. E essa experiência minha, sua e das outras é que tá fazendo, e sempre ao longo da história, cientificamente, mudou a realidade de pessoas com deficiência. Que esse movimento sempre veio dos pais, das mães, e sempre virá. E assim, faz muita falta. Por exemplo, no Brasil, nós tínhamos muita caminhada, e nessas caminhadas a gente acabava conhecendo outras mães com crianças na mesma situação. O que eu digo não para as mães, eu acho que elas estão no mesmo lugar da gente. Elas escutam isso daqui com muita facilidade. Mas talvez se um profissional ou alguém que... Eu chego a me arrepiar quando eu falo essas coisas, porque às vezes esse podcast ou uma informação do YouTube, internet, uma palestra, o que for, às vezes é mais importante para o resto da sociedade do que propriamente para quem vivencia isso, porque uma pessoa próxima pode ajudar tanto com uma palavra de apoio. Eu achei tão bonito, meu marido ele tem um amigo que considera como se fosse um irmão. Um dia eu fiz uma
postagem do B, muito bonitinha no Instagram, né? A professora tinha tirado uma foto dele, a foto estava tão linda, e eu fiquei inspirada ali a escrever alguma coisa. Gente, o menino ligou para Fábio praticamente chorando e elogiando o nosso trabalho com o B, né? Porque ele olha aquilo como se fosse uma coisa muito difícil para ele, é aquilo que eu disse. Sim, do lidar, né? Eu não vou conseguir lidar. A gente acha realmente que é muito difícil. Quando você tá na situação, você põe a cara, né? Mas foi tanto apoio que eu senti ali de uma mensagem. Também tem um casal de amigos nossos que a gente até vai conversar com eles depois daqui, que eles estão no Brasil, né? De vez em quando a gente faz uns vídeos. E eles também dão tanto... E são pessoas que não têm nenhuma ligação com o autismo, com a deficiência. Nenhuma. Não tem irmão, não tem parente, não tem nada. Mas talvez por conhecerem o Bernardo, por conhecerem a gente, eles acolhem tanto, sabe? E a gente se sente tão amado por eles, às vezes muito mais do que um familiar vai te amar ou te acolher. E fica aqui um podcast que eu acho que eu tenho certeza que vai ser muito ouvido por muitas pessoas, além de mães, de um tema que é tão recorrente quanto maternidade e quanto autismo. Eu espero que esse episódio tenha feito você se conectar um pouco mais com a maternidade, com a realidade do autismo, que foi o que a Lisa trouxe pra gente, e compartilhe esse vídeo que vai estar no YouTube com amigos e com pessoas que precisem dessa informação. Eu espero vocês até a próxima e tchau, tchau. Beijinhos!